Boa noite. Relacionado a esse salmo de hoje, né, sobre vida do ser humano, tem um ensinamento bastante interessante. Assim, isso foi escrito em 1946, um dos primeiros livros. Aí dá para ver, o papel é muito ruim, logo depois do Segunda Guerra Mundial, né? Então, fundação do templo da igreja messiânica é 1935, né? 1º de janeiro. Mas até aí, mesmo antes, mesmo já pesquisava, não falava Joré, mas pesquisava vários pontos, né? Então, não sei como ele tinha essa notícia. Um dia de verão, não está escrito quando foi, mas aí foi escrito esse 46, né? Uma verão, ele viaja para água, como é que chama? Térmico. Porque no Japão é ilha vulcânico, né? Então quase toda parte do território do Japão tem água quente, nascendo água quente, né? Por exemplo, mesmo agora, então vários lugares está explodindo, como fervendo, entendeu? Lá chega mais de 100 graus. Tem que colocar água para tomar banho. É muito quente. Aqui no Brasil, o Brasil é muito antigo, né? Então, quase não tem. Mas tem alguns lá no Goiás, como que chama? Diz que chega a 40 graus, né? Rio inteiro Então, ele viajou este lugar que chama Yunishigawa. É perto do Nikko, perto de Tóquio. Acho que deve ter 100 quilômetros de Tóquio. Este lugar é bem no fundão do mato. Quase impossível chegar lá. Uma vez, antes de visitar esse lugar, mesmo já tentou, só que não conseguiu. Hoje em dia não, tudo asfaltado, né? Caminho é muito ruim. Verando no rio. Rio não é muito grande, mas deve ter tipo 10, 15 metros de largura do rio. Né? Verando o rio, chega a esse lugar. Entre montanhas, 2 lados montanha. Né? Então, segunda tentativa, ele foi. Contratou boi, puxando de boi, tipo de carrocinha, né? Carroça. Ele montando em cima do carroça, de madeira, e puxando de boi, que chegou lá. Está escrito assim. Eu vou fazer tradução isso aí um dia, né? Então, mais ou menos demorou 6 horas de chegar esse local. Porque ele deve ter ouvido falar que este pequeno
aldeia do Nishigawa, não tem doente. Lugar muito interessante, né? Então, já que pesquisava origem do remédio, origem da doença, me despertou interesse para visitar, para saber como é que é, né? Então, o lugar é muito simples, mais ou menos 60 casas, não chegava a 1000 pessoas de população, e a aldeia, quase todo mundo é parente. Isso, a origem japonês fala Heikimura. No século XII, no Japão, tinha guerra muito grande dentro do país. Dividia duas forças, Genji e Heiki, entendeu? 2 grupos, né? Então, tramava guerra e do Genji ganhou do Heiki. Então, a pessoa de Heiki, que governava do Japão, começou a fugir, porque perseguia para matar. Entendeu? Então, esse grupo do Alta Sociedade do Heiki, né? Entendeu? Que começou a fugir, mas ia perseguindo, e acaba então entrando este local, começou a viver nesse local. Então, primeiro disse que não tinha comida, foi difícil, procurava alimentos, alguns vegetais nativos, né? E começou a viver. E estabeleceu. Século XII, quando mesmo foi, então, já tinha mais população, a aldeia até que estava grande, né? Então, alguns turistas chegavam lá. Assim mesmo chegou lá. Então, muito interessante, ele começou a falar, perguntar história da cidade, da aldeia. Conversava com o pessoal lá, e jovens, diz que uma coisa impressionante, jovem tinha a cabeça muito boa, muito claro. E falava que não tem doente, ninguém fica doente. Diz que uma exceção, tinha um velhinho que tomava muito saquê, aquele vinho japonês, e por causa disso ficou paralítico. Fora disso, não tinha nenhum doente. Aí despertou curiosidade, né? Então, o que é comida? Não comia, diz que tem rio, né? Mas não pescava peixe, não comia peixe. Vegetariano, todo mundo vegetariano. E vivia muito bem. Assim, né? Então, e também, eles não casam com outra pessoa de Tóquio, pessoa da cidade, é perto do Nikko, né? É ponto turístico muito famoso no Japão. Não casava, porque falando que se casa, fica doente. Pega tuberculose, né? Acho que deve ter caso, né? Tinha caso. Né? Então eles não saíam da aldeia. Tinha medo de ter contato com outra pessoa, de outra cidade, né? Então, conservando essa aldeia. Porque essa época mesmo também aprendia, estudava vegetariano, né? Vegetariano. Lembra aquele ensinamento que fala? Quando ele ficou tuberculose, foi curado pelo regime do vegetariano, né? Então eu acho que essa época. Então, o pessoal do Departamento de Saúde de Tóquio ia lá para fazer vacina nessa época, tifo, né?
Dava febre alta, né? Então, quando ele chegava, povo, todo mundo fugia dentro do mato. Tinha medo, fugia, escondia, até ir embora. Assim foi. Eu também fui a essa cidade. Acho que 3 anos, mais ou menos. Agora tudo asfaltado, tem muito prédio, hotéis, luxos, né? Mudou. Mas tem museu que conserva alguma roupagem, costume da época do rei, século XII. É uma coisa impressionante. Né? Então, este é parte da experiência de Mishama. Né? Por exemplo, aqui. Não tenha medo, a doença é imensa, graças a Deus. Para esse dono. Aqui. Página 87, né? Antigamente, os homens viviam mais de um século. Não existia, contudo, o mal do remédio. Antigamente, aqui no primeiro salmo, fala: o poder de Deus está sendo manifestado na terra para estabelecer um mundo sem dor. Nos remotos tempos do antigo mundo divino, dizem que a vida dos povos passava dos 100 anos. Quer dizer, antigo mundo divino deveria ser 3.000 anos atrás, né? Ou 5, 6 mil antes, contando agora, né? Então, essa época do mundo divino, não existia doença. Pessoa vivia bem, com muita saúde, só que morria de velhice. Então, velhice chegava mais de 100 anos. Tem alguns registros no antigo escrito, mas falado, né? Não tinha escrita, né? Falado no Japão, o povo vivia 200, 300 anos comum. 100 anos é muito novo. Ou diz que é uma coisa absurda. Tem gente que viveu 500, 600 anos. Imagina, né? Essa lenda é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Na China, quem começou o primeiro governo da China, né? Shikote, chama Shikote, imperador, primeiro imperador. Queria viver quase eternamente. Aí manda auxiliar dele para procurar o lugar que achava que tem remédio, que pode viver eternamente. Então, sabia onde isso aí? Ele ia para o Japão. Diz que chegou, dizem que chegou, mas não voltou, não conseguiu voltar. Quer dizer, tinha notícia, né? Chegava outros continentes, né? Porque entre China e Japão tem mar, é muito violento, muito difícil navegar. Então, muito difícil chegar, né? Mas eu acho que assim mesmo a pessoa se transportava, né? Ia lá, né? Vinha ou ia lá e comunicava, né? Essa notícia, né? Então, o Japão foi um lugar muito famoso, chamava Terra de Ouro, Terra de Longa Vida, pessoas vivendo muito bem. Quer dizer, essa época, os japoneses não tomavam remédio. Mas mesmo assim, alimentação, intoxicação, de vez em quando dá dor de barriga, dor de cabeça. Então, mesmo fala que ministrava Jolé. Não falava Jolé, mas Jolé é antigo, ele fala. Jolé não é que aparecendo primeira vez agora. Não. Já antigamente é costume. A pessoa levantava a mão, curava. Pequeno mal, né? Pequeno mal, né? Não tinha doenças graves, né? Então, mal-estar,
Qualquer coisa, pequena coisa, curava. Isso aí deve ser mais de 3 mil anos atrás. Essa prática, né? Essa prática foi comum. Então a maioria dos japoneses curava através disso. Você viu 2 mil atrás, na época do Jesus, né? Jesus também levantava a mão, curava doente. Lembra? Está na Bíblia, né? Assim levantava, né? Porque eu acho que tinha um resquício, né? Tradicional. Ou alguns pequenos grupos mantendo essa verdade. Muito pequeno grupo. A maioria já estava contaminada, né? Chegando ao fim do era do dia, né? Mas mantendo aí. Entendeu? Interessante isso, né? Então, não é novidade. É novidade para a gente, mas já existiu. Jorei. Né? E assim por diante, né? Então, vivia muito tempo, sem doença, morrendo só de velhice, ficando velhinho, secando e morre, né? E agora, contrário, né? A cada vez aumentando doença, aumentando o número de médicos, número de farmácia, tipo de remédio, cada ano lançando 1, ou 2, 3, né? Novos, né? Não é? É terrível, né? Por exemplo, esse remédio que está usando, mesmo no Brasil, outro dia vi no TV Globo, que chama Tamiflu, feito na Suíça, farmacêutico suíça, considerado o único remédio para curar gripe. Isso já no ano passado, ano retrasado, deu grande polêmica no Japão. Porque os japoneses têm muito medo, né? Qualquer febre, né? 37 graus, 38 já é terrível, né? Aí, correndo para a farmácia tomar remédio. Que remédio que tomava? Esse Tamiflu. É eficiente, muito forte. Abaixa a febre, quase imediato, acaba com dor. A pessoa, dia seguinte, já começa a trabalhar. Então, quando ano passado começou a espalhar o gripe, né? Não é nem gripe suíno, né? Gripe comum, o governo permitindo venda desse remédio, farmácia começou a vender, médico começou a receitar. Então começou a acontecer uma coisa estranha, fenômeno. Criança que tomava, mais ou menos de 10 anos, suicidava. Você imagina, centenas de crianças morreram, jogando o corpo do prédio. Então, uma vez, o governo mandou fazer pesquisa. Por quê, né? Porque eles tinham dúvida, ligação entre esse Tamiflu e do suicídio, né? Aí começou a pesquisar. Então, enquanto pesquisar, parou de vender. Depois, não tem como comprovar. Tem médico que fala, tem grande suspeito, mas tem médico que não é, entendeu? E também não tem outra alternativa, né? Ou a pessoa deixa morrer de gripe, ou suicidar, né? Quer dizer, é uma coisa terrível, né? Assim está, né? Assim estava. Ficou famoso esse remédio. Então isso também está entrando aqui, no Brasil. Acho que já tinha, mas não é muito. Diz que o japonês consumia 70% da produção da indústria.
70%, você imagina. Então, mesmo no Japão, tem muito depositando, prevendo o surgimento de gripe. Então, nesse gripe suíno também, o único remédio é isso aí. Quando suspeita, vai no hospital, aplica esse, ou toma esse remédio. Né? Você imagina que perigo. Né? Quer dizer, atinge cérebro. E pessoa perde consciência. Adulto não é tanto. Quer dizer, pior é criança. Né? Então, dois lados, né? Aumenta a doença, aumenta o remédio. Por exemplo, a gente pensa assim, tem doente, por isso tem remédio. Né? Isso é lógico, né? Mas tem outra lógica também tem. Tem remédio, por isso tem doente. Pensa bem. Como aqui, né? Esse também, né? Não tem médico, então não tem doente. Não tem remédio, então não tem doente. Pensa bem. Isso é vice-versa, né? Dois está grudado. Por isso mesmo, quanto mais inventa novos remédios, vai surgir nova doença que o médico não sabe. Porque eles produziram. Né? Através do remédio surge outra bactéria, vírus e uma doença nova. Para combater essa doença, porque não sabe a causa da doença. Por quê? Né? Não é? Mesmo esse vírus que está falando muito, a pessoa tem muito medo, o cientista tem muito medo, porque está desenvolvendo, mudando. Né? Primeiro estava entre os porcos, comum. Passou para homem. Depois homem para homem. Agora pior, homem passando para porco. Já pensou? E porco ficando mais forte. Não, o vírus ficando mais forte, voltando para porco, e passa para homem outra vez. Então quando passa homem, é outro tipo. Mudando já. Mais venenoso, né? Não é? Assim que está. E todo mundo está apavorado. É tipo de pânico, né? Este especialista está sabendo a realidade. Porque não pode alarmar muito. Não coloca pânico, né? Muito no povo. Então, escondido, meio escondido. Verdade, né? Mas a verdade é muito mais grave. Muito mais grave. Não é? É interessante isso, né? Então, tem que pensar na origem. Onde veio a doença? A doença veio de uma forma muito interessante. No século V para VI, entrou o budismo no Japão. Porque você vê, o budismo nasceu 2.600 anos atrás, quando nasceu Buda. Buda que divulgou, né? Sakyamuni, né? E expandido no Oriente. Esta época não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro, demorou a chegar. Quando chegou para o Japão, século VI, quantos anos demorou? Né? 2.000, não. 1.000 anos. Né? 1.000 anos. Incrível, né? Se fosse agora falando aqui, já chegando lá no Japão, essa época não. Andando, né? Demorando, né? Mesmo surgiu na Índia, para chegar para a China, demorou muito. Acho que deve ter demorado 560 anos para passar lá. Entendeu? E depois passou para o Japão. Então, o budismo tinha uma filosofia baseada na filosofia hindu, uma coisa inédita no Japão. Né? Achava uma civilização, cultura
altamente desenvolvido. Né? Então levou obra de arte, estátua, né? Sutra, né? Quer dizer, filosofia muito profunda, né? Isso chegou para o Japão. Então, quando chegou o budismo, sabe o que chegou? Campo. Campo entrou junto. Óbvio, né? Porque campo é uma medicina chinesa, usando ervas, né? Também é muito antigo, muito antigo. Muito bem estudado, muito bem pesquisado. Tem teoria bastante profunda, né? Medicina campo chinês, né? Então, medicina chinesa entrou junto com o budismo no Japão. Então, engraçado, nessa época, começou a surgir muita epidemia no Japão. A pessoa morria muito. Começou a surgir doença. Então, o povo achava que Deus, até aí, Japão é shintoísta, né? Tipo shintoísta primitivo. Né? Achava que Deus do Japão não está gostando Buda. Tinha muita resistência, tinha um movimento muito grande expulsar o budismo do país. Né? Essa época. Aí que Mesama fala, isso é campo. Entrou campo. O povo começou a tomar remédio. Né? Por exemplo, pegava um pouco de gripe, né? E o povo aguentava, descansava, uma noite, 2 noites, melhorava, né? Mas quando entrou essa medicina nova, uma ciência nova, achava que mais avançado, entrou no Japão, começou a utilizar essa ciência médica, né? Que é o campo. Então, imediatamente eu acho que parava. Diminuía sintoma. Aí começou, então, a desenvolver dentro. Mas o próprio campo começou a provocar doença. Começou a surgir doença. Não é? Não é? Mais tarde, doença hereditária, né? Acho que antigamente, essa época, começo do século V, VI, acho que não tinha doença hereditária. Eu acho. Entendeu? Isso começou porque começou a depositar essa toxina, né, dentro do corpo, apodrecendo, formando um tóxico, né, e surgiu, então, esse tipo de doença hereditária, né? É muito interessante. Então, quando entrou a civilização ocidental, entrou também medicina ocidental. Quem levou é o holandês. Naquela época, a Holanda é mais desenvolvida. Então, a holandês chegou no Japão, mesma época que chegou o holandês no Brasil, entendeu? Mesma época, né? Foi até chegar no Japão e levou medicina mais moderna. Até aí não conseguia fazer operação, mas anatomia do corpo humano, né? Ciência mais analítico, né? Sabia pouco mais função e até chega até hoje, né? Então é uma coisa interessante. Mesmo o cristianismo, jeito que entrou o budismo, quando o cristianismo entrou, né? Foi padre, né? Mas padre levava médico, acompanhava, né? Junto, né? Então, japonês começou a aprender com esse médico holandês. Tem vários médicos famosos, como fundador da medicina ocidental, né? Isso é interessante. Então, por exemplo, assim, quando chegou o cristianismo, não chegou puramente a fé.
levou cultura, né? Música, dança, leitura, não é? Astronomia, tipo de ciência que desenvolvido no Ocidente, que não tinha no Japão, entendeu? Então, muita novidade. Então, por causa disso, teve também facilidade de divulgar a religião. A religião entrou junto, entendeu? Uma coisa interessante, né? Não entrou puramente religião, levou costumes, outra coisa curiosa, né? Outra coisa mais avançado. Aí o povo admirando, começou a aprender. Essa época no Japão não tinha nem cadeira, a pessoa sentava no chão. Kimono, tudo diferente, né? Então, começou a entrar isso. Né? Mesmo o budismo levou costume de tomar chá, não sei o que tomava o japonês, acho que tomava água, né? Antes do budismo, né? Chá entrou junto com o budismo, Zen budismo. Até aí não tinha chá. Né? Café, obviamente, entrou junto com português, holandês, espanhol que chegou lá, né? Até aí não tinha café. Então, mudando hábito. Entendeu? E entrando coisa boa, mas entrando coisa meio suspeito, né? Entendeu? Em vez de eliminar a toxina, entendendo doença é purificação, uma limpeza do corpo. Eu acho que primeiro eu entendi isso. Mas depois, essa facilidade de solidificação, né? O povo achou que milagre, né? Rápido, né? E todo mundo começou a procurar esse meio. Entendeu? Este é o que aconteceu durante a Era da Noite, né? Então, nós estamos recuperando esta herança da Era do Dia anterior. Como era, como estava, né? Junto com a tecnologia, junto com uma civilização, cultura, mas querendo recuperar. Questão da saúde, né? O que é doença, o que é saúde, o que é remédio, né? Esse é o único ponto que tem que consertar, tem que corrigir, né? Aí o mundo ficaria maravilha, né? Por isso também a gente sente muita dificuldade. Eu acho que não é só a gente que sente, pessoa que recebe juré, pessoa que lê ensinamento do Meisama, sente muita dificuldade, muito diferente. Mas eu acho que todos esses comentários ajudariam pouco, né? Mesmo hoje em dia, alguma aldeia bem retirado, mesmo na Rússia, mesmo no meio da montanha do Himalaia, tem povo que vive, e você sabe, né? Eles não têm doença, vivem muito, né? 90, 100 anos é normal para eles. Se fosse 90 anos, eles consideram moleque ainda, entendeu? Nem respeita. Tem, entendeu? Lugar que é isolado da civilização, conservando essa verdade, né? Essa verdade, né? Muito pouco, mas tem. De vez em quando aparece uma notícia, não viu? Tem um médico, cientista no Japão, ele pesquisa, ele é javeirinho, mas andando, viajando, só esse lugar. Vai no fundo do Himalaia, África, entendeu? Aldeia do índio, pesquisando, né? O que está comendo? Por que não tem doença? Quando mede pressão, todo mundo normal.
uma coisa fora de comum, né? Então, isso é relacionado à alimentação. O que ele destaca mais é a alimentação. É como o Messan fala aqui, vegetariano, né? Vegetariano. Tem que comer mais vegetal do que carne, do que animal, né? Origem animal, né? Porque isso traz vida mais longa, mais saúde, né? Entende? Então, esse pesquisa de missão. Então, esse sabe, o poder de Deus está sendo manifestado na Terra para estabelecer um mundo sem doente. Porque se continua tendo doente, não tem como estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Impossível. Esse item que atrapalha, né? Então, Deus está manifestando através do Joré, através da luz dele, para recuperar, né? Saúde do ser humano, né? Entendeu? Um lado está querendo, esse outro lado, quer dizer, o poder de Deus é muito mais maior, né? Então, tem certeza que vai chegar um dia, futuro próximo, né? Estabelecer um mundo que existe, não tem mais doença. Não é? Mas esse processo transição é terrível, né? Terrível. Não dá para entender, né? Muito confuso, né? Muito confuso. Então tem gente que procura esse caminho de Deus, pedindo a Deus para solucionar esse problema. Tem gente que não acredita. Acredita 100% medicina atual. Palavra do médico é palavra de Deus, né? Não é? Quando falou médico, cegamente obedece. Entende? Mas é engraçado, hoje em dia já está surgindo muita opinião, muita gente conhecido, famoso, declarando que eu não tomo remédio, eu não confio em remédio. É uma coisa impressionante. Tem medo do remédio. Então, surgindo dois tipos, dois lados. A gente tinha esse privilégio de receber o ensinamento, ler ensinamento, através da experiência, através do Joré, experiência de Joré, curando doença, até com muita facilidade, né? E a pessoa acredita, não confia, né? Tem convicção, e indo nesse caminho, né? Mas tem que divulgar, tem que praticar. Por isso eu estou falando, antes de praticar, os que tem que praticar em si, cada um pratica autojuré. Isso é importante, viu? Importante, muito importante. Funciona. Resultado é muito rápido, né? Ontem estava falando, você, quando dorme, coloca na mão, na barriga, em cima do umbigo. Barriga começa a mexer. É uma coisa impressionante. Como é que pode, né? Tem gente que ronca. Tem gente que começa a ter o diarreia imediato, né? Mas a pessoa não acredita. Tem Oscar pendurado no pescoço. Tesouro tão próximo, não sabe usar, não é? Dormindo, não consegue dormir, insônia. Ministro Joré pouco na cabeça.
Porque eu acho assim, antigamente, luz estava mais fraco, agora está muito forte. Você sabe disso, né? Muito forte. Então, quem tem problema no estômago, rins, precisava de orar frente para trás, mesmo falava que é bom fazer atrás para frente, porque atrás é espírito, frente é material. Então, ministrando de orar, direção do espírito para material, mais eficiente, né? Mas eu acho que estou experimentando, mesmo agora é tão forte luz, mesmo estômago, você ministrando de orar frente para trás, suficiente. Não precisa forçar muito, colocar a mão atrás, entendeu? Precisa ministrar de orar no rins, então ministra de orar esta direção, de frente para trás. Luz penetra com muita facilidade, entendeu? Porque sendo atrás, acaba não praticando de orar, porque cansa muito, né? Tem algum problema no útero, no ovário, então tem que ministrar de orar assim, né? Isso é muito difícil, né? Cansa a mão. Ou tem que pedir a alguém, né? Mas se você quer ministrar de orar, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, né? Deitado, tem que ter posição melhor. Eu acho que agora experimentar, ministrar de orar frente para trás, dá mesmo efeito, porque luz penetra com mais facilidade. Porque isso eu acho que vantagem do aproximação da era do dia, aumento do espírito do fogo, entendeu? Então, conforme avançando para a era do dia, maneira de orar também tem que mudar pouco, tem que acompanhar, né? Sempre acompanhou, mas parou quando mesmo foi embora, né? Então isso a gente tem que aprender, estudar, pesquisar, né? Interessante. Mesmo assim, comunicação com a internet, né? Porque o mundo está chegando, o mundo material está chegando, eliminando espaço e tempo, não é? Muito rápido. Mesmo essa velocidade da internet, né? Demora alguns segundos, né? 1 segundo, 2 segundos, já chega lá, né? Então, ministrando de orar aqui, essa luz chegando lá, qualquer lugar, mesmo no Japão, ministrando de orar, a pessoa dirá recebendo luz, né? Ou ficar consciente, ou a pessoa observar, imediatamente recebendo luz e resolvendo o problema. Então, de orar em distância é ficando mais fácil, né? E cada vez vai ser mais fácil, entendeu? Vocês levou pensamento, ou seja, sonho, para Deus, né? Aí imediatamente já recebe luz, aliviando, eliminando sofrimento. Isso é interessante. Primeiro é difícil, primeiro parece que tem obstáculo, mas quando começa a penetrar é fácil, né? Eu acho que torna-se hábito, né? Mesmo tempo, abre canal. Por exemplo, sentando frente do altar, para receber a luz, é sacrifício primeiro. Quando você fica sentado, vem um monte de pensamento. De repente você lembra coisa que esqueceu, aí levanta, tem que fazer aquilo, né? Mas com o tempo começou a entrar, custando, né? Depois de 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, começa a entrar, entendeu? Então, segunda vez,
Segunda vez fica mais fácil. Segunda vez fica mais. E um dia chega, só pensar já vem. Imediato. Isso seria verdadeiro, né? Porque você abre, né? Costumou abrir canal. Já sabe canal, abrir. Entendeu? Então, quando a gente abre, já entra luz, imediato, né? Qualquer mal você vai em frente, pá, resolve. Antigamente demorava muito, né? E muitas vezes a gente deixava, não queria, não acreditava que passaria esse mal imediatamente, entendeu? Acostumando com o mal, sofrimento, né? É como se fosse curtindo o sofrimento, curtindo a dor, o mal-estar. Mas agora não. Pedir a Deus, pá, corta. Desaparece, né? Desaparece. Queima, né? Toda a mácula, né? Entendeu? Assim chegando. É maravilha. Tem que entender, essa maravilha, né? É. Como mesmo fala, né? A pessoa não sabe tesouro que está bem perto, tesouro que está pendurado no pescoço. Não sabe usar, né? Não sabe ministrar de orelha. Não sabe ministrar de orelha, auto-de resolver problema. Pesado, ficou pesado a cabeça. Aí, ministrar de orelha. Clareia. Rápido. Né? Mas tem que fazer esforço, viu? Esforço. É treinamento, né? Treinamento espiritual. Entendeu? Ginástica espiritual. Então, chega. Né? Não é só parte física, né? A pessoa faz muito ginástica, parte física, mas não sabe fazer ginástica espiritual. Né? Então, este eu acho que é nosso objetivo, né? Surgir quanto mais pessoa que entenda, que consegue praticar essa arte de Joré, né? Joré maravilhoso, né? Não é? Porque Deus também tem pressa. Está atuando muito forte. Entendeu, né? Engraçado, mesmo esse pequena palestra, né? Eu estou sentindo o seguinte, porque parecia, vinha muito, mas a gente segurava. Se segurar, explode. Tinha a impressão que ia explodir. Então, tem que canalizar. Você abrindo canal, canalizando, aí entra a luz. Se você fechar, entupido. Então não pode ser entupido. Tem que canalizar. Falar com um amigo, ministrar de orelha para amigos, parentes, né? Canalizar, entendeu? Não deixar parado essa luz dentro da gente. Para sair fora. Né? Eu acho que isso que é importante. Isso é esperando. Na verdade, a pessoa está esperando. Né? Inconsciente, mas está esperando, né? Então, nossa missão é isso, né? Não é? Mesmo esse pequeno palestra, agora transmitido através da internet, né? Muita gente está aberto, não é só vocês. Muita parte do Brasil, mesmo no Japão, né? Pessoa assistindo, né? Não é? O mundo agora é diferente, né? A pessoa fala globalização. Tem que globalizar o espírito de Deus, né? Luz de Deus, né? Enxerga um globo terrestre, né? Um jeito para outro. Então, quanto mais pessoa interessar, abrindo canal, né? Unindo o pensamento, rezando a Deus, ministrando de orelha, maneira correta, mais avançado, eu acho que o mundo ia resolver, mudar bastante, né?
Aí chegaria então salvação, né? Esse é o nosso objetivo. Então, assim, terminando. Como? Não entendo. A gente vai meter jureis na era do dia? Reza todo dia? Fala. É o seguinte, no ensinamento de Meixo Sama, estava falando assim, que os últimos a perder o emprego seriam os religiosos. Não vai ter mais jurei na era do dia? Jurei existe, porque tem toxina. Não, mas na era do dia, quando tiver... Não, por isso, entenda. Se desaparecer doença, se desaparecer toxina, ministrar jurei para quê? Né? Então, isso que tem que entender. Jurei é uma forma para eliminar toxina. Sem jurei não elimina. Não elimina. Você imagina, minha sama tinha bola de luz, cheio de luz, ligado diretamente com o Pai do Céu. Né? Mesmo assim, ele ministrava jurei muito mais do que você. Não é brincadeira. Porque toxina que entrou uma vez, corpo do Meixo Sama, não sai. Então ele ministrava, não sei, praticamente o dia inteiro. Fazendo palestra assim, ele ministrava de orelha assim. Entendeu? Isso que a gente não faz. Porque a única forma que Deus concedeu de orelha para eliminar. Se não ministra de orelha, não elimina. Mesmo rezar a Deus não adianta. Isso é outra coisa. Isso é mistério, né? Senão mesmo não precisa ministrar alto de orelha. Não é? Ministrar de orelha cabeça, estômago, né? Ombro. Mesmo assim, não sei se eliminou 100%. Não foi. Não foi. Mas comparando isso, a gente é muito impuro. Entendeu? Muito contaminado. A gente não sabe o que é ser humano. Ser humano é uma maravilha. Cabeça é muito clara, né? Corpo é muito ágil, muito forte. Isso a gente vê algumas crianças que nasceu sem remédio, crescendo sem remédio. Não tem comparação. Outra coisa. Outra raça. Outra raça. Entendeu? Isso que a gente tem que ver. Então, é importante cada um despertar essa consciência. Entendeu? Por exemplo, você ministra alto de orelha, quantas horas por dia? Alguns minutos, né? Mas por isso eu estou falando, tem que levar a sério. Por exemplo, ministra de orelha, ombro, pescoço, né? Mas você pegando o ombro, pescoço, sabendo como é duro. É duro, eu também duro. Bem mais mole comparando com os outros, porque tem gente mais duro. Mas mesmo assim é duro. Né? A ministração de orelha, depois de 30 minutos, sente bem melhor. Puxa, um alívio maravilhoso. Né? Não tem como explicar esse bem-estar que a gente sente, né? Entendeu? Não, essa pergunta é importante mesmo. Muito importante. Por isso eu acho que Joré é uma forma de, como é que posso dizer? Tipo da alquimia. Não fazer ouro, mas fazer energia para eliminar a toxina, misturando fogo e água, terra. Espírito do fogo, espírito da terra, espírito do fogo. Misturando três, gera uma energia, gera uma força. Não faz ouro, mas gera energia para eliminar toxina do corpo. Sem isso não tem jeito.
né? Interessante, né? Por isso, cada minuto tem que aproveitar ministrar Joré, né? Antes de dormir, quando levanta, antes de trabalhar, né? De manhã é importante, você ministra Joré de manhã, o dia inteiro está bom, né? Então, quando dorme, ministra Joré, todo mal, toda dificuldade que encontrou, carga que pegou, desaparece. Você elimina tudo e dorme, entendeu? Não dorme com peso, com mal-estar, né? Eu acho que isso é Joré, né? Joré é um pouco mais avançado do que só ministrava Joré para abaixar a febre, né? Tá bom? Obrigado.